Quero te convidar agora a nós refletir uma palavra que eu dei como título assim: nosso compromisso com o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios, ele fala com muita clareza também a importância de nós discernir o corpo de Cristo. E o que é, se nós olharmos o que é discernir algo, nós poderíamos dizer que é compreender, que é perceber, que é distinguir, ou seja, é entender as consequências de uma ação que nós vamos praticar. Nós precisamos ter essa clareza, ter essa compreensão. E havia uma preocupação, eu creio que por isso o apóstolo Paulo é o que escreve com mais detalhes, assim, trazendo algo para nós de como nós devíamos se comportar na ceia, mas também focando esse aspecto de discernir o corpo de Cristo. Ele fala no versículo 11, de 1 Coríntios 11, 29, ele fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele estava falando do corpo de Cristo, que é a igreja, da qual nós fizemos parte também. E ele queria deixar bem claro das implicações que isso poderia trazer, de fazer esta ação, de praticar isso sem ter o discernimento do corpo de Cristo. E eu creio, irmãos, que é muito importante para mim e para você, para cada um de nós aqui, nós saber quais as implicações nesse sentido. E não só também compreendermos, mas praticarmos aquilo que nós compreendemos sobre o corpo de Cristo. Porque às vezes a gente fala alguma coisa: ah, sim, eu entendi. Com alguém: tá, mas não mudou nada? Se eu entendi algo que eu ainda não tinha entendido, o que é que a partir dali mudou? Como vai ser minhas atitudes a partir daquilo que eu entendi? Então a gente precisa ficar atento a isso, Mas e também é muito importante nós fazermos as coisas certas e também fazermos do jeito certo. A ceia do Senhor, ela é algo certo para se fazer, porque foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus. E ela traz bênção para nós, é isso que a palavra diz, ela traz bênção. Em 1 Coríntios 10, 16, Paulo fala que o cálice da ceia é o cálice da bênção. É algo que traz bênção para nós. Mas também diz que quem ceia de forma errada pode trazer juízo para si, sobre si. Às vezes, bênção e maldição não depende tanto daquilo que fazemos, mas também depende da forma que fazemos. Se nós fizermos algo que seria uma coisa certa da maneira errada, basicamente é a mesma coisa que está fazendo a coisa errada. Então, por isso eu creio que Paulo tinha essa direção de Deus para trazer esse ensino para a igreja. E à medida que nós compreendemos essas verdades, nós precisamos entender que o foco que Paulo está falando não é em si a ceia só, mas ele está falando mais a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, discernir o corpo significa ser comprometido com a igreja de Cristo. É um dos aspectos. Eu creio, irmãos, que é importante que a gente tenha uma visão bem ampla desse assunto. Entender que por trás disso, quando falo discernir, sempre está a pessoa de Cristo. Quando ele está falando ali na ceia, mas ele está falando do que nós precisamos discernir. É a pessoa de Jesus. Porque se nós olharmos no contexto que Paulo escreve esse texto, o que ele está dizendo? Ele está trazendo uma ordem, porque o pessoal de Corinto, eles estavam bagunçando a coisa.
E claro que não era que nem nós hoje, que vamos tomar um copinho de suco e vamos comer do pão, né, que é simbólico daquilo que o Senhor mandou fazer, mas nós entendemos o conteúdo. O que eles tinham? Eles tinham como se diz, uma comida de verdade. Eles tinham um almoço completo, uma janta completa. E no meio disso, eles ressaltavam o pão e o vinho, né, em memória daquilo que Jesus fez. Eles tinham a compreensão certa. O que ocorria? Que a palavra diz ali? Que eles não estavam tendo justamente o discernimento do corpo de Cristo. Por quê? Uns comiam, provavelmente levavam, tinham mais poder aquisitivo, levavam uma boa picanha, outros não levavam nem sequer um salsichão, e daí uns já não esperavam os outros, começavam a comer. Outros, né, levavam um vinho bom, né, Bruno, assim, aqueles vinho bom, e tomavam umas doses a mais de vinho, se embriagavam. Então estava a confusão formada, e na verdade o que menos estava se praticando era aquilo para o qual a ceia foi instituída, que era para a memória de Cristo, para trazer algo ali da obra que ele fez na cruz, né, para ser lembrada, para ser honrado ali, e não estava ocorrendo. E Paulo diz, olha, da maneira que vocês estão agindo, vocês não estão reconhecendo o corpo de Cristo. E aqui ele estava falando justamente do que? Da igreja, do corpo de Cristo. Porque a Bíblia sempre, nós vamos ver muitos textos, né, ela apresenta, não há dúvida para nenhum cristão, que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. E ao não discernir isso, o corpo de Cristo, que ele estava dizendo, a palavra que estava trazendo, na verdade, em vez de bênção, estava trazendo juízo sobre a vida deles. Mas discernir o corpo, irmãos, é algo que nós precisamos fazer e saber, não é só na ceia, é em toda a nossa vida, é em todos os lugares que nós andamos, na nossa casa, os lugares que frequentamos, o dia a dia, nós precisamos discernir o corpo. Veja bem, Jesus, em Mateus 25, quando ele fala do juízo das nações, a gente lembra lá que Jesus se dirige a 2 grupos de pessoas, e ele começa a dizer para um deles assim, olha, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive com fome, vocês não me deram comida, eu estive com sede, vocês não deram de beber, eu estava doente e na prisão, vocês não foram me visitar. Eu era um forrasteiro, ninguém me ofertou hospedagem. E daí vem uma sentença sobre aquilo ali. Mas também, ao mesmo tempo, ele se dirige a outro grupo e ele diz, olha, e eles questionam, mas Senhor, quando é aquele primeiro grupo, quando é que nós tivemos? Nós nem lembramos quando é que nós tivemos. E daí diz, olha, quando aqueles pequeninos ali, e é pequeninos irmãos, né, que ele se refere no texto, quando vocês deixaram de fazer a eles, vocês deixaram de fazer a mim. E daí se dirige para outro grupo e ele diz, mas vocês me viram nu e me deram de vestir. Vocês me viram com sede, me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estava doente, né, preso, vocês me visitaram. Precisei de hospedagem, vocês me hospedaram. E daí eles também perguntaram, mas quando é que nós fizemos isso? E diz, cada vez que vocês fizeram um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então, veja bem a importância de discernir Cristo atrás de muitas coisas que talvez pode passar batido, né? Discernir o corpo que ele está falando é discernir Jesus, que ele é o cabeça do corpo de Cristo, da igreja que somos nós. Se eles tivessem discernido aquele primeiro grupo, a situação deles seria bem diferente. Irmãos, ali ele está falando de 4 itens, bem do dia a dia. Para todos nós, provavelmente, ele está falando ali de alimento, ele está falando de vestimenta, ele está falando de visita e hospedagem.
E claro que a gente traz a palavra para refletir como é que está isso na nossa vida. Como é que nós estamos discernindo as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam disso, que aqui eram pessoas que precisavam disso. Porque quando, irmãos, nós conseguimos discernir por trás das pessoas que ajudamos Cristo, é diferente. É isso que nós precisamos. Entendermos a importância de ver ali Jesus, de ver ali o desejo que Jesus tem que façamos algo. Eu creio que quando acontece isso, muda muito a nossa maneira de agir com as pessoas, né? Daqueles que daqui a pouco nós nos deparamos, aqueles que nos procuram. Aquele dia, quando o Daniel estava aqui, na tarde eu compartilhei algo, um pouquinho. No passado, irmãos, quero compartilhar um pouquinho a respeito disso aqui. No passado, a gente tinha a nossa casa aberta. Muito aberta. Tanto é que não tinha nem grade, né? Foi um tempo diferente. Mas nós experimentamos coisas tremendas por acolher. Eu lembro que às vezes nosso filho era pequeno, alguém estava na rua, o almoço, veio almoçar. Nunca tinha visto e almoçava com nós. E aconteceu. A gente recebia todo mundo. Chegou um tempo que quase sempre de meio-dia o pessoal chega e tal, e eu comecei a não entender mais. Mas isso foi um bom tempo até. Mas graças a Deus eu caí em si. E de um bom tempo para cá, a gente decidiu lá em casa, por a misericórdia de Deus, que nós vamos atender todos. E nós temos atendido todos os que chegam lá. E também temos quase com um lema assim: ninguém sai de lá de mãos vazias. Sabe? Se o cara precisa de uma comida, vai ter alguma coisa. Tem aquele que de repente está vendendo um pano de prato, vai ter alguma coisa. Mas também todos eles vão ter uma palavra de Deus para a vida deles. A gente tem tirado esse tempo, podemos estar almoçando, se para, está fazendo outra coisa, se para. Mas graças a Deus a gente entendeu que é um pouquinho só, mas é um pouquinho que nós temos a oportunidade de ser igreja ali, de discernir o corpo de Cristo por trás daquilo ali. E muitos ali são convertidos, muitos outros, quando tu começa a conversar, diz assim: pastor, eu sou um desviado, eu era de lá, eu era disso, daquilo. Época da pandemia, então era muito frequente, provavelmente muitos de vocês experimentaram isso. A gente fazia sacolinhas, até os irmãos aqui, muitos ajudavam, já deixava pronta, porque muitos vinham mais tarde da noite, tudo, mas sabe, de praticar. Eu quero dizer assim que a gente está engatinhando, irmãos, nisso aí. Mas Deus tem tido misericórdia, a gente tem a oportunidade de praticar, né? Às vezes, chegou alguém lá que é roupa, daí tu já vê, mesmo que não é o mesmo número, vamos dizer assim, mas vai ter uma camisa, vai ter uma calça. Eu compartilhei aquele dia que foi muito interessante para mim. Um rapaz chegou lá e daí ele, bem jovem, daí eu questionei ele também: mas por que não está trabalhando? Ele disse assim, como é que eu vou trabalhar aqui? Olha a minha roupa. Ele disse assim, né, como é que eu vou fazer alguma coisa? Daí eu disse: mas eu vou te arrumar uma roupa. A gente arrumou 2 mudas de roupa. E foi interessante que à noite, assim antes da noite, a gente passou na sinaleira e eu me assustei um pouco, porque ele estava ali com a minha roupa, né? E era antes, vendendo umas balas, negócio ali, ele todo feliz assim. Então, irmão, estou contando assim, é algo que a gente voltou, graças a Deus, a praticar. E é assim mesmo, né? Que a gente tem dito assim: ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Tem uma bolachinha que eu gosto muito lá, e a gente não faz mais rancho como antigamente, fazia aquele rancho para 30 dias, né? Mas às vezes vai terminando, um chega, pede, outro pede, e tem uma bolachinha lá que é especial para mim. Aquele dia, no pacote, André colocou a bolachinha, ele disse: até minha bolachinha foi. Mas com muita alegria, assim, né? A gente está podendo também
olhar a palavra e se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, de poder praticar. E eu creio que isso é o desejo do coração de Deus, né? Para todos nós. Eu creio que muitos de vocês, eu creio que todos até praticam isso e vão experimentar a bênção, discernindo ali a vida de Cristo, o desejo do coração de Cristo por trás dessas pessoas, né? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses e ele diz também: tudo quanto fizer, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aqui ele está falando de um servo para o seu Senhor. Ele está falando aqui também, eu diria, de um trabalhador para o patrão, né? O cara está numa fábrica de calçado, ele está falando. Ele está falando aqui para um discípulo, para alguém que tem um ministério, para a igreja, para servir. E ele diz: é Cristo que você está servindo. Tira os olhos dos homens. Porque você, se olhar para um reconhecimento humano, até na igreja, você vai se frustrar. Porque muitas vezes nós, como pastores, o outro como líder, não vai dar o reconhecimento devido. Mas se você fizer para o Senhor, é garantido o reconhecimento. Amém? É isso que ele está dizendo. Tirar os olhos das pessoas, mas faz com carinho, dá o teu melhor. Sabe, dá o teu melhor na fábrica que tu está trabalhando. Dá o teu melhor aqui naquilo, os irmãos, tantos, todo mundo quase envolvido, uns tocam agora no projeto que ainda tinha no sábado, e quantos ali trabalhando, né? Não saiu, mas vai sair do outro, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, mas faz para o Senhor, não faz visando que alguém veja o teu trabalho. Deixa que o Senhor te recompense, que é muito mais interessante, que é muito, digamos, receba a bênção do Senhor. Em Efésios 1, 22, 23, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser um cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar bem atentos a isso, de ver a igreja aqui, o corpo de Cristo se reúne. Paulo está dizendo: quando vocês falham na comunhão, no relacionamento, vocês estão deixando de reconhecer o corpo de Cristo, de discernir o corpo de Cristo, de discernir Jesus por trás da vida de cada irmão. Por isso que a gente fala aqui uma verdade, né, tão básica, mas é quando nós abraçamos uns aos outros aqui, nós temos o privilégio de abraçar Cristo na vida dos irmãos. E muitas vezes nós acabamos errando nesse aspecto, irmãos. E às vezes se traz resultados assim maléficos mesmo, para a nossa vida, para a vida dos irmãos. E o pior é que às vezes não se percebe ou se deixa rodar muito tempo com aquele problema. Porque às vezes tem alguém doente no corpo, e até é normal, isso vai ocorrer. Mas também não pode usar aquele ditado, né? Não vale para isso, aquele ditado assim: uma laranja podre contamina toda a caixa, né? Isso não é assim com o cristão. No corpo de Cristo, uma laranja podre, ela é curada. Amém? Ela não contamina as outras. Eu gosto muito de olhar para a história da mulher lá do fluxo de sangue. Ela era impura. E na época ali, se um impuro tocasse outro, quem tocasse se tornaria impuro. Nós sabemos, era assim. O que ocorre? Jesus estava indo para a casa de Jairo, nada menos que o chefe da sinagoga, e naquele meio, no caminho, acontece aquilo ali, a mulher toca em Jesus. Pode dizer: mas tocou só na orla, mas não importa, tocou em Jesus. Pelo que eles entendiam,
próprio Jesus teria ficado impuro, porque a mulher estava impura, não poderia tocar. Mas o que é que ocorreu? A mulher ficou curada. A mulher ficou curada. Então, irmãos, quando tem alguém que no corpo de Cristo, o que está doente, ele precisa estar no corpo de Cristo, é um lugar para ser curado. Amém? É um lugar para ser curado. O que está doente, ferido, ele precisa estar na comunhão. Ele precisa, ele ter entendimento, que ele precisa, e nós, corpo de Cristo, precisamos ter entendimento para receber ele. Ele mesmo estando doente, estando ferido. O ditado no corpo de Cristo da laranja podre contamina o resto, não vale. A laranja podre no corpo de Cristo ela fica curada. Se ela se achega no corpo de Cristo, ela fica curada. Os irmãos feridos, aquele que está ferido, aquele que está machucado, aquele que está com problema, o lugar certo para estar, para ser curado, restaurado, é junto no corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos também entender o cuidado que nós devemos ter no corpo de Cristo, trazendo um pouco para os nossos dias, né? Qual é a forma de servir o corpo de Cristo hoje? Os relacionamentos, o comprometimento. Nós precisamos entender, assim, viver nessa vida corporativa. Aqui eu não estou falando de sindicatos, tá, irmão? Estou falando do corpo de Cristo. Corporativa no sentido de corpo mesmo. Nós, no corpo de Cristo, não se pode viver uma vida regada a egoísmo, regada a individualismo. Por quê? Porque nós estamos falando do corpo de Cristo, onde todos têm funções. Muitas vezes, às vezes se pergunta assim, pá, mas o irmão, né? Talvez vocês já perguntaram, onde é que está? Como é que está? Ah, o irmão, o corpo, a igreja vacilou com o irmão ficou chateado. Sabe, o irmão ficou chateado e o irmão está dizendo, ah, não vou mais lá, me receberam bem, não sei o quê. Para o irmão, isso também não cola. Como é que vai chegar diante de Deus e dizer, oh, eu não fui mais no corpo da tua igreja, porque não estava como eu queria, não receberam bem. Acho que isso aí vai colar também? Vai colar. Para Jesus, que conhece todas as coisas, não vai colar. Mas por outro lado também, irmãos, é importante a gente, justamente isso que eu falei da laranja, a gente receber o irmão. Se por um lado ele não tem o direito de dizer assim, ah, fizeram alguma coisa que eu não gostei, eu me sinto o direito de viver só, espiritualmente. Não é legal, não vai conseguir. Mas também a igreja, por outro lado, dizer, ah, o irmão aprontou, pá, o cara aprontou, pá, veja bem. Não, o corpo de Cristo precisa receber o irmão. Amém? Essa é a função do corpo de Cristo. Nós precisamos receber, é aqui que ele vai ser restaurado. Aqui, em qualquer parte do lugar que está o corpo de Cristo. Não existe, no corpo de Cristo não existe essa história assim, ah, cada um no seu quadrado. Vocês já viram, talvez já disseram isso, né? Não existe essa história, eu cuido da minha vida. Não se mete. Nós precisamos viver e ter compreensão dessa vida corporativa. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo e não se pode viver uma vida isolada. Nós precisamos uns dos outros. Este viver sozinho, depois que a gente recebe Cristo na nossa vida, não existe mais. Essa é a parte boa, amém? Nunca mais viver sozinho. É como no casamento, irmãos. Eu, quando faço um casamento, normalmente eu digo essa frase lá, quando estou ministrando.
nunca mais você tem o direito de dizer: isso é um problema meu. Agora é um problema dos dois. Se tem problema dos dois. Assim é no corpo de Cristo. É um corpo onde todos têm funções. Quando um sofre, se alegram junto. A Bíblia diz assim também, em Romanos 12:5, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, coletivamente, nós somos um corpo que está espalhado no mundo todo e nós somos membros, fazemos parte, membros uns dos outros. Cada um de nós tem uma função que cooperam para o bem desse corpo. E outros têm funções específicas que também cooperam para o bem desse corpo, no qual nós estamos inseridos. Então a atitude do Davi lá vai me servir. Muitas vezes, aquilo que ele faz, da maneira que ele faz. A minha atitude e aquilo que eu faço muitas vezes vai servir lá para o Thales. Mas todos nós temos inserido nesse corpo. Todos têm uma função no corpo. Significa que nós devemos ajudar os outros na necessidade deles e que nós, irmãos, também é importante isso, nós devemos permitir ser ajudados nas necessidades nossas. Não pode o dedinho lá perder uma unha e daí não quer ajuda, sabe, da outra mão que vai ajudar a fazer o curativo, do outro irmão, a parte do corpo lá que vem ajudar ali, entende? Assim como nós precisamos assim estar disponível com muito carinho para servir o corpo, nós também precisamos deixar o orgulho, o egoísmo de lado muitas vezes e deixar ser servido pelo corpo. Amém? Porque às vezes a gente só olha só as técnicas. Precisa servir, precisa servir, precisa servir. Precisamos permitir ser servidos também. Porque tem coisas que só os outros têm que podem fazer por nós. Nós não somos completos em si, autossuficiente em si. Nós somos corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos buscar relacionamentos de forma correta. Eu creio, irmãos, que nós não podemos mais fazer que nem a Maria de Betânia, lá, que é lembrada, né? A palavra diz que ela seria lembrada mesmo. Tudo onde fosse lida a palavra, pela atitude que ela teve, pelo gesto de quebrar lá o perfume, o óleo, o perfume, derramar sobre Cristo. Nós não temos mais como fazer isso. Agora, eu e você, nós podemos oferecer esse cuidado para o corpo de Cristo hoje. Amém? E vai ser muito aceitável diante de Deus. Também fazer um sacrifício de pegar o nosso melhor e abençoar, né? Derramar sobre a cabeça um refresco dos irmãos, né? E temos o cuidado, irmãos, o ministério às vezes, né, evangelista, e é preciso, é necessário cada um de nós fazer, mas também cuidar das pessoas, ajudar os novos convertidos, né? Encaminhar eles no relacionamento. A pessoa quando chega, ela não tem o relacionamento muitas vezes que nós temos. Em qualquer igreja, denominação. Quem está chegando, ele precisa mais do que os outros de ser acolhido, ser cuidado, ser ministrado, discipulado. E quando nós começamos assim, visualizar, servir o corpo, eu creio que nos leva a coisas assim maiores ainda, que Deus vai estar revelando para nós. Perspectivas maiores. Quando nós contribuímos financeiramente, por exemplo, eu creio que nós não devemos pensar apenas na manutenção do corpo. É ótima e agrada a Deus, é necessário.
mas também no avanço do Evangelho. Tu imagina quem foi que bancou os que vieram nos evangelizar? Provavelmente muitas viúvas na Europa, nos Estados Unidos, bancaram, sabe, tiveram essa visão de corpo, olharam para nós aqui e sustentaram homens e mulheres que vieram para cá trazer o Evangelho para nós. Então, irmãos, nós, com essa visão de corpo, hoje é a nossa vez, hoje é o nosso tempo, é a nossa geração que está aqui. Quando nós olhamos, aqui temos mais contato, eu creio, pelo menos nossa parte com a África, com a Ana, com o Fred, o Douglas agora está voltando, mas de a gente olhar com essa visão, por trás disso está Cristo, sabe? De a gente poder se dispor a enxergar o que o Espírito Santo quer nos mostrar e ter essa abrangência maior de corpo ao redor do mundo, de corpo de Cristo. Quando nós nos dispomos de usar também os dons, os ministérios que Deus nos deu, talentos que Deus nos deu para servir o corpo, ou para que o corpo, de alguma maneira, seja expandido, nós podemos de fato exercer assim cuidado sobre as pessoas. Nós precisamos estar atento para o aflito, para aquele que está com dificuldade. Irmãos, é importante não desperdiçar oportunidades. Sabe, tem coisas que depois tu fica pensando, eu devia ter feito. Pai, eu devia ter orado com aquela pessoa. Eu devia ter dado algo para aquela pessoa. Claro, vai ter oportunidade com outras, vai ter. Mas ali, nós perdemos a oportunidade de exercer o corpo de Cristo. Ali nós negligenciamos. Eu não estou trazendo palavra de juízo aqui, estaria para mim mesmo. Mas sabe, isso é discernir o corpo. Nós precisamos pedir a Deus para aprender isso, para aprender a fazer isso da maneira que agrada a Ele. Porque quando nós não fazemos isso, às vezes deixamos de abençoar e acabamos às vezes até trazendo juízo. Tem pessoas que criticam de uma maneira generalizada o corpo de Cristo. Isso é ruim, irmãos. Sabe, só serve para... porque aconteceu alguma coisa, agora não presta, isso não presta, que lá não faz certo, não faz aquilo. Isso acaba, sabe, frustrando aqueles que gostariam de ir. O pessoal que não é cristão na rua que gostaria de ir. Sabe? Porque as pessoas são falhas, apontando as falhas, Mas uma pergunta. Será que nós estamos discernindo isso? Que ainda que seja, nós estarmos aqui, seja uma organização humana, conduzida por Deus, sim, mas a organização humana que tem falhas. E aí você olha assim, Deus quis, proporcionou nos unir aqui hoje, como nós estamos, que somos falhos. Será, irmãos, se pensar assim, que se esperar todo mundo ser perfeito, vai acontecer alguma coisa? Vamos se reunir? Não vamos, nunca. Então nós precisamos discernir isso. Ela diz, mas lá não dá, porque elas estão fazendo assim, assim, aconteceu isso e aquilo, e são coisas às vezes até justas, olhando assim. Mas nós somos falhos. Eu não estou aqui dando margem para pecar, fazer de qualquer jeito. Não, porque sempre aqui nós podemos voltar para que isso vai nos nortear. O Espírito Santo também vai nos nortear. Nós vamos sempre se render ao que a palavra diz. Mas vai ter falhas. Mas isso não deve ser o motivo nem de crítica e muito menos de deixar de participar. Amém? Do corpo de Cristo. Porque a revelação do caráter, da natureza de Deus é o amor. E isso, sabe, isso vai ser superior
as falhas. Isso vai consertar. Isso vai nos fazer suportar as diferenças que há entre os irmãos, aqui e em qualquer lugar do mundo. A Bíblia fala que os que são maduros, na fé, devem suportar os mais fracos, em Romanos 15:1. Porque quando a pessoa normalmente se coloca contra, critica, fala, e muitas vezes se dizendo cristão, é porque está realmente numa carnalidade. Mas o que é que ele precisa? Ele precisa ser amado no corpo. É o lugar de ser restaurado. Não é certo o que ele está fazendo. Ele está atacando, talvez não se percebe que atacando o corpo de Cristo, ele está atacando a pessoa de Jesus. Isso me leva a pensar muito assim o que Paulo fazia, Paulo se achava um cara perfeito. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia a igreja porque ele achava que isso era certo. Ele percebia o corpo de Cristo porque não tinha a revelação de discernir Jesus na igreja. E uma pessoa, quando faz isso, eu creio que realmente é assim. Só pode ser assim. Porque não está discernindo Cristo que está na vida dos seus irmãos. Mas uma vez que Paulo foi tocado por Cristo, uma vez que ele se deixou ser guiado por Cristo, tudo mudou. E hoje o que nós lemos aqui, que nós estamos falando aqui, que eu estou falando aqui, foi ele que escreveu. Então, irmão, eu queria te convidar assim, para pensar a tua vida, eu também pensar a minha, no aspecto assim, corporativo. Rever como a gente tem se conduzido. Se tenho discernido o corpo de Cristo ao redor de mim. Se tenho percebido a oportunidade de servir o corpo de Cristo. Porque isso não deve ser um peso, irmão. Servir o corpo de Cristo, servir a igreja, no qual Jesus é a cabeça, sempre deve ser um privilégio. E se você diz sim, eu estou fazendo, com certeza ainda quer te dar um incentivo. Deus pode te capacitar a tu fazer melhores. E se dizer, pá, não sei, acho que eu não estou discernindo, então é hora de começar. E eu quero terminar esse tempo aqui dizendo, irmão, todo cristão, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte. E todo ele tem uma função no corpo de Cristo. Como a gente olha, todo ganha pelo menos um talento. Ele tem uma função no corpo de Cristo. Então, meu irmão, não espere soluções olhando o aspecto da igreja do corpo de Cristo apenas de 1, 2, meia dúzia, 20, 30. Não. Tem soluções que Deus tem dado para ti. Sabe? Faça parte. Desempenhe sua função no corpo. Queria trazer isso como incentivo para todos nós. Desempenhe. Tem talento ali que Deus depositou na tua vida. E você pode multiplicar ele. Não deixe escondido. Amém? Multiplique. Você é tão precioso. Você é filho de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. E você tem muitos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo. E aqui. Você é amado. Você foi chamado para servir e também ser servido. E por isso eu digo assim, não te sinta só. Você faz parte do corpo de Cristo. E você deve se alegrar muito por isso. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus.